Fala, nação tricolor! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Muito obrigado pela audiência nos últimos vídeos. Obrigado pela galera que tá mandando mensagem em rede social, em grupo de WhatsApp. A gente tem um grande desafio de romper esse sistema, essa continuidade pela frente. Eu espero que todos vocês se unam junto comigo e vamos organizar uma uma movimentação. Quem não souber do que eu tô falando, aguarde, acompanhe nos próximos vídeos ou entra no spfc.net e vai acompanhando também os meus textos, fechou? Nesse vídeo aqui a gente vai falar do Fernando Diniz. A vida dele no São Paulo depende, graças a essa pressão enorme, depois eu dou os detalhes, depende dos primeiros 5 jogos do Brasileirão. E daí eu já trouxe esses jogos do Brasileirão e o que ele tá fazendo essa semana lá no CFA de Cotia com os atletas. Vou trazer também do que o Muricy Ramalho falou em relação ao Fernando Diniz, que tem gente já xingando, Muricy, vai te catar, para de falar, não sei o que, tal. Mas, em parte, eu concordo com ele, queria trazer essa reflexão com você. É uma reflexão, é um debate, ok? Ninguém está com o dono da verdade aqui, nem Muricy, nem eu, nem você. Vim falar das últimas do Daniel Alves, tirando já a parte de marketing, de polícia, ele também veio falar um pouquinho sobre o que os atletas estão fazendo lá no CFA de Cotia, desse início do Brasileirão. Vou falar sobre mais um jogador que o São Paulo perdeu de graça, jogador bom, que tinha proposta da Espanha, de time da Bélgica, que está indo para o Furacão. E dessa vez com a anuência do Alexandre Pássaro. Parabéns, deixou para a última hora e estamos perdendo aí um craque com 12 títulos da base do São Paulo indo embora de graça. Valeu, viu, Pássaro? A gente não esquece, e dessa vez a gente não esquece mesmo. Também vou desmentir, na verdade, porque, olha, a gente pode estar com raiva. Mas a gente tem que prometer um pro outro aqui, ó, como torcedor, que a gente pode estar com raiva, que a gente expulsa jogador mesmo, mas que a gente não vai cair em crise de jornalista que quer fazer crise no São Paulo. Essa é uma matéria aí do Gazeta falando que o Pato já tá sendo questionado nos bastidores de São Paulo. Eu vim desmentir essa matéria, beleza? Também vou tirar os detalhes daqui a pouquinho. Vou falar que o River Plate tá jogando o mando dele, não, a gente não vai jogar no Monumental. E aí tá jogando para outro estádio, mas tá uma confusão esse negócio de estádio aí. Te trago mais detalhes daqui a pouquinho. Por fim, vamos falar desse equilíbrio aí do Fernando Diniz. Fechou? Antes disso, você já sabe, deixa aqui, ó, o like. Deixa o like, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, manda pros seus amigos. Já fique sabendo que domingo transmitiremos o jogo São Paulo e Goiás, que vai ser Konami na camisa, vai ser a estreia do patrocinador e tudo mais. E estaremos transmitindo aqui todo o campeonato. Eu conto com a audiência de todos vocês. Fechou? Ei, a partir de R$19,90 você tem mais de 3 mil canais livres. Roda a vinheta. Gente, eu vou começar pela notícia do River porque ela é mais rápida, ela é mais fácil de entender e ela já não é pra agora, ela é pra daqui a um mês, então vamos entender. São Paulo seria sem torcida já, né? Agora vai continuar sendo sem torcida no Monumental, só que o Monumental está em obras, então o River não tem como utilizar. Então a grande discussão, o grande debate é onde será essa partida. O River prefere que essa partida seja em Buenos Aires mesmo, num centro de treinamentos que eles têm, que é cheio todo de elite, como se fosse CFA de Cotia, vai, todo grande, tudo mais, enfim, todo reformado. Eles querem que seja ali, já tá em Buenos Aires, já tá tudo certo. Só que aí tem que passar pela Conmebol, que tem que olhar e falar, tá no padrão FIFA? Se não tiver, não. E aí tem uma segunda opção, que seria o River Camp, mas até agora também não foi aceito, e eles querem essa opção como segunda. E tem uma terceira e bem possível opção, que é ir para uma cidade, que é a cidade de Salta, que fica a 1.700 quilômetros de Buenos Aires. E aí, seria o dobro de viagem para São Paulo, que já tem que ir até a Argentina, e também para o Binacional, que durante esse período o River recebe o São Paulo e o Binacional. Então seria o dobro de viagem para o Binacional. Então se lascou, porque é uma viagem que vai até Lima, de Lima vai até Buenos Aires, de Buenos Aires você vai para Salto. Uma loucura, uma loucura. E aí eles estão evitando que seja
toda essa viagem, mas quando for decidido eu conto aqui no canal. Gente, vamos lá. Fernando Diniz está no CFA com os jogadores, já vai fazer uma semana, bombas foram jogadas, a Polícia Militar tá lá na porta agora fazendo ronda 24 horas, e tá treinando todos os dias 2 vezes ao dia, então tem treino tático todo santo dia, regeneração muscular, treino tático, regeneração muscular, ele tá tentando encontrar um equilíbrio entre o atacar, que é o estilo de jogo dele, ataca, toca, ataca, toca, ataca, toca, e a defesa, que a gente já teve aquela defesa de falar Arbolenda, Bruno Alves, não mexa com meus zagueiros, blá, blá, blá. Só que vocês viram o que aconteceu, 6 gols foram só em casa. Então, claro que ele sabe que ele tem que mexer nisso daí. Por pressão de conselho, por pressão de diretoria, por pressão de imediatismo, por pressão de torcida, a gente sabe como que a gente funciona, não deu certo numa vez, a gente já vai lá e você não presta, sai daqui. O Fernando Diniz tem 5 jogos para provar que o futebol dele funciona e que a questão era tempo de retorno da paralisação do futebol, né? Que ninguém levou em consideração 4 meses, mas outros times conseguiram passar, então dane-se levar em consideração isso. Os jogos que ele tem para conquistar 15 pontos em média, né? Se conquistar ali 13 e tal, vão considerar aceitável. Goiás e São Paulo agora no próximo domingo, fora de casa, lá na Serrinha. São Paulo e Fortaleza, quinta-feira que vem, no Morumbi. Aí depois vem Vasco e São Paulo, São Januário, no outro final de semana. Depois tem no meio de semana Bahia e São Paulo, esse é em casa no Morumbi de novo. E aí, por fim, fora de casa, lá em Recife, vai ter Sport e São Paulo. Esses são os jogos que definem o futuro do Fernando Diniz. Aqui no São Paulo, você que tanto me pergunta, e aí vai cair, não vai cair. Balançou bastante, só que a diretoria de futebol se reuniu e entendeu que foram os jogadores que não entregaram em campo. Ou por falta de condicionamento físico, ou por apatia, pelo que vocês quiserem chamar. Mas foram os jogadores que não entregaram em campo, eles não acharam que foi um erro tático. E eu já vou explicar por que eles acharam isso. Nos dizeres de Daniel Alves e Muricy, eu vou explicar por que a diretoria está pensando dessa forma. Antes de te explicar isso, vamos desmentir a Gazeta. A Gazeta colocou uma matéria no ar dizendo que o Pato já está contestado. Fato, você aí em casa duvido que não falou, o Pato não marcou gol, cadê o Pato marcou gol, o Pato marcou gol. Não rolou. E que aí, além de contestado, ele também já é questionado no interno de São Paulo. O que aí vem a parte que eu falo pra vocês. Cuidado com as crises, querem piorar nossas crises. Cuidado. O cara tá mal, tá questionado, tá, mas não por diretor de futebol que esteja lá, que é quem define, falando assim, vamos vender o Pato se ele não fizer gol nos próximos 5 jogos, igual o Fernando Diniz. Isso não tá rolando, o Pato vai até o final da temporada. O jogador não quer sair, aí a matéria relembra um negócio que foi bem legal, que ele começou no ano passado, o Fernando Diniz pegou ele e o Hernanes falou, chega vocês dois, vocês não vão jogar não. Vocês entram, a torcida já vai, já não tem mais paciência com vocês, porque vocês têm muito nome. Se vocês entregarem meia boca, é pouco. Qualquer outro com menos nome que entregasse esse mesmo meia boca ia falar, nossa, tá com raça, tá tentando, não sei o quê. Mas vocês não, vocês têm muito nome. Come banco aqui, 2 meses no final do ano passado. Aí, o comecinho desse ano, o Pato, ele era reserva do Elinho. Tamanho Pato regrediu. E ele aguentou. Não tirou férias, não foi curtir muito o Natal e Réveillon. Lembra que ele ficou igual o Rojas? Ficou ele, o Rojas e o Hernanes. E treinando, começou como substituto. Aos poucos, ele foi entrando e aconteceu com ele igual aconteceu nesses últimos 2 jogos. Chutava gol e não saía. Mas você ficava assim, esse cara tá chutando tanto a gol que uma hora tem que sair. E aí, quando ele saiu, quando ele desembestou, foi gol atrás de gol. E aí, é o que a diretoria de São Paulo acredita que vai acontecer novamente. Então, não tem nada dele estar sendo questionado ou que ele possa sair no meio da temporada, beleza? Qualquer coisa em relação a isso é fake news. Vamos falar do Fabinho, 20 anos de idade, 12 títulos pela base, 6 anos de base no São Paulo, saindo de graça. Tinha propostas de time da Espanha e do time da Bélgica, mas está indo pro Furacão. O máximo que o Alexandre Pássaro conseguiu negociar com o diretor de futebol lá do Furacão foi, quando vendeu o jogador, você lembra de nós? E aí ficou 40% de uma revenda, acima do valor de revenda, para o São Paulo, 20% para o jogador e 40% para o Furacão. Foi que
O Pássaro conseguiu salvar, digamos assim, porque há alguns meses eles estavam chamando o Fabinho para renovar, porque para variar eles deixaram para a última hora, né? Não vamos ver se esse cara tá ganhando a porra toda e merece ser renovado. Não, vamos esperar a última hora. Se ele começar a receber um monte de proposta, a gente percebe que ele é bom e aí a gente tenta. E é bem isso que acontece. A gente lembrar de João Schmidt, do Éder Militão, que ainda acabou ajudando o São Paulo, mas poderia ter saído de graça, do Marquinhos Cipriano, enfim, vocês vão lembrar aí no comentário de tantos outros nomes. Alexandre Pássaro, você é recorrente em fazer essa besteira. Você é recorrente. Bacana, viu? Agora vamos finalizar naquele debate que a gente estava falando do Fernando Diniz e eu quero a sua opinião e é por isso que eu fechei com esse debate. O Daniel Alves falou, olha, gente, se não for pra vocês acreditarem no nosso dia a dia, se for pra vocês ficarem derrubando o técnico no meio do que a gente tá fazendo e tá todo mundo saindo em defesa do Fernando Diniz desde o ano passado, vocês não contam comigo não, ele falou. Eu tô aqui porque eu tô dando meu comprometimento, eu não vim pra ser mais um. A gente comparou os números assiste o último vídeo, do Daniel Alves, da primeira temporada dele em vários outros times e da primeira temporada dele, os números aqui no São Paulo. E são basicamente os mesmos números, quer dizer, tá no caminho certo, pelo menos em relação aos números do Daniel Alves. Lembrando que ele saiu da lateral direito e virou um camisa 10 de criação. Então, assim, ele falou, olha, a gente tá dando suor aqui, a gente tá motivado, tô motivando os jogadores porque ele não quer completar o primeiro ano da carreira dele sem conquistar um título. Então, esse cara deve estar alucinado. E ele falou, se for pra acreditar na gente, não confia em mim. Aí veio o Muricy Ramalho, que eu sou fã, porque se tem que ser dito, ele disse. Ele falou o seguinte, tem que sentir a derrota mesmo, porque é inaceitável ser eliminado para o Mirassol. Tem que sentir a derrota mesmo. Mas o torcedor do São Paulo precisa confiar, porque o São Paulo tem pela primeira vez, e inclusive nesses jogos, tinha um padrão, um estilo de jogo. A gente falou muito disso aqui nas transmissões. Não tá rendendo, mas cria jogada. Os passes são perfeitos, os cruzamentos são perfeitos. Eu assisti o clássico ontem à noite. O São Paulo passa e cruza e tem jogadas ensaiadas mais bonitas e perfeitas do que aquelas. Só que, palavras de Muricy Ramalho e coisas que a gente falou na transmissão. No estilo de jogo do Fernando Diniz, o jogador ele tem que atacar demais e ele tem que ter o terceiro pulmão para voltar para beliscar a bola muito rápido. E a defesa estava aberta. E aí agora ele vai ter que rever esta parte, porque o São Paulo não teve tempo da paralisação para cá para ter esse terceiro pulmão e fazer esse TikTok do ataque e recompõe muito rápido a defesa. Então uma das alternativas pode ser tirar o Pato e colocar um Lisieiro ou um Luan durante esse processo de treinamento e mais pra frente o Pato vai entrando de novo quando tiver todo mundo recuperado fisicamente, inclusive o Alexandre Pato. Vou terminar com as aspas aqui do Muricy Ramalho, falando o São Paulo joga pela primeira vez com um bom estilo de jogo, e isso é claro, só faltam agora alguns ajustes que o Fernando Diniz sabe quais são. Isso é coisa natural do dia a dia. Você não pode levar 6 gols em casa, tem que ter um equilíbrio. Tem que atacar, mas também tem que ver o outro lado, que é o lado da defesa. Quando perde a bola, é um problema para o São Paulo, porque não tem uma condição física que o São Paulo tinha antes para beliscar a bola em cima e recuperar. O Diniz tem algumas coisas para resolver, mas ele sabe como resolver isso. Palavras de Muricy Ramalho. Coloca aí embaixo a sua opinião. Lembrando que às 3h30 da tarde estaremos ao vivo nesse canal para a transmissão de Goiás e São Paulo. Grande beijo.